Se você sente que por mais que tente, sempre falta algo, como dinheiro, tempo, oportunidades, amor ou até coragem para agir, saiba que isso não é só uma questão de azar, ambiente ou acaso. Existe uma lógica profunda por trás do ciclo da escassez e ela começa dentro do cérebro. Quando falamos de escassez, pensamos logo na falta de dinheiro, não é? Ou de oportunidades materiais. Mas escassez é, acima de tudo, um estado mental, um padrão inconsciente que influencia todas as áreas da vida, das finanças aos relacionamentos, da autoestima ao próprio modo de enxergar o mundo. Pessoas que vivem em estado de escassez sentem-se como se nada fosse suficiente, que nunca vão ter acesso ao que desejam, ou se algo bom acontece, logo será perdido. Bom, na visão da neurociência, a escassez ativa os circuitos do medo e da sobrevivência. A amígdala, uma estrutura do cérebro envolvida na detecção de ameaças, dispara sinais de alerta a todo momento, mesmo quando não existe perigo real. Isso significa que viver em escassez, vivendo em escassez, o cérebro interpreta o mundo como um lugar hostil, competitivo e imprevisível. O resultado? O corpo entra em modo de autopreservação, fecha portas para novas experiências, evita riscos e prefere o pouco garantido ao muito possível. Você já percebeu como quem vive na escassez tende a aceitar migalhas? Manter relações ruins por medo da solidão? Ou se agarrar a empregos sem sentido pelo receio de ficar sem renda? É muito comum. Essas escolhas muitas vezes não são conscientes, tá? São o reflexo direto do cérebro, condicionado a buscar segurança a qualquer custo. Mas o mais perigoso da escassez é que ela vira um ciclo. Quanto mais você acredita que falta, mais seu cérebro foca no que está faltando. Com isso, você ignora oportunidades e possibilidades reais. Olha que interessante, eu vou repetir essa parte, tá? Quanto mais você acredita que falta, mais o cérebro foca no que está faltando. Avalia, analisa aí se é isso que está acontecendo. O cérebro, ao receber essa mensagem de falta, ajusta o filtro perceptivo e você passa a ver mais obstáculos do que soluções, mais rivais do que aliados e mais problemas do que recursos. A escassez também afeta a memória e a criatividade. Estudos mostram que pessoas em estado de privação, seja financeira, afetiva ou até de sono, acreditem, têm mais dificuldade de planejar, inovar, aprender e até tomar decisões simples. É como se o cérebro ficasse travado na sobrevivência, sem espaço para criar ou crescer. Esse padrão se reforça por meio do ambiente e das relações. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, é difícil demais chegar lá, quem nasceu para pouco morre com pouco.
Essas frases populares que mais atrapalham que ajudam, né? Essas crenças não são só palavras, são códigos que o cérebro interpreta como regras, moldando expectativas, comportamento e inclusive emoções. Esse ciclo de escassez se repete de geração em geração, porque o cérebro aprende por modelagem. Se você cresceu vendo seus pais lutando para pagar contas, ou você ouviu que a abundância não é para gente como a gente, a tendência é repetir o padrão, a menos que você escolha conscientemente quebrá-lo, tá? Mas por que é tão difícil sair desse ciclo? Porque para o cérebro mudar é arriscado. Sair da escassez exige romper com o que é familiar. E isso acontece em tudo, tá? Abrir mão do conforto do conhecido, conforto do que já é conhecido. E enfrentar o medo de perder até o pouco que já tem é complicado para o cérebro, tá? É por isso que tantas pessoas se sabotam quando recebem uma chance. Ganham mais dinheiro ou começam um novo relacionamento. A mente não se sente pronta para lidar com esse novo e faz de tudo para voltar ao padrão antigo. É isso mesmo. Bom, nos próximos minutos vamos começar a entender como a neuropsicologia explica esse mecanismo e quais são os sabotadores cerebrais mais comuns nessa escassez, tá? E vamos também desenvolver aqui uma forma de identificar padrões em sua própria vida e porque entender o funcionamento do cérebro é o primeiro passo para mudar de verdade. Se você já se cansou do ciclo de sempre faltar e quer experimentar uma vida de mais possibilidades, continue aqui comigo. Vamos decifrar a lógica da escassez para depois criarmos juntos a lógica da abundância. Bom, você já entendeu que a escassez é muito mais do que falta de dinheiro ou de oportunidades. É, antes de tudo, um padrão cerebral. Mas vamos mergulhar mais fundo no que a neuropsicologia revela sobre o assunto? Bom, o cérebro humano é incrivelmente adaptativo. Ele está o tempo todo tentando economizar energia e garantir a sobrevivência. Desde os tempos mais antigos, vivemos em ambientes hostis, com recursos escassos, predadores e ameaças reais. Bom, para sobreviver, o nosso cérebro desenvolveu atalhos. Atalhos mentais, que são mecanismos automáticos que fazem com que você evite o perigo, tá? Manter a rotina e não desperdiçar energia com o incerto. Então, esse já é um mecanismo automático que temos. Só que aí chega a modernidade, os tempos atuais, e esses atalhos se transformam em sabotadores silenciosos da nossa prosperidade, tá? Então, o cérebro tem um viés natural que faz que você preste muito mais atenção no que pode dar errado do que nas oportunidades que existem ao redor. Isso acontece com todos, desde que você entre em consciência e modifique isso, tá? Esse mecanismo, ele era super útil, ele era necessário para a sobrevivência, tá? Mas hoje ele nos impede de enxergar o potencial de abundância, porque nosso radar está sempre em alerta para o perigo da perda. E tudo que você ouviu falar na infância
o que você ouviu nas relações mais próximas, o que você percebeu sobre sucesso, dinheiro, amor e felicidade, vira programas no seu cérebro. São padrões automáticos, crenças que você repete até sem perceber. Esses dias eu ouvi um rapaz falando assim para mim que tinha muito ódio de rico. Eu li muita coisa já sobre isso, sobre essas falas, pessoas palestrando sobre isso, mas nunca tinha visto de verdade, experienciado a pessoa trazer que odiava os ricos, né? Então, desde criança, essas pessoas ouvem que rico não vai para o céu, ou outra crença, tá, gente? Que não tem nada a ver com rico. O homem não chora, só é feliz quem nasceu em berço de ouro. Isso eu não mereço. Você já ouviu uma dessas? Então, são crenças que as pessoas foram te trazendo, tá? Então, esses comandos silenciosos comandam 90% das suas escolhas. É isso mesmo. Mesmo quando você jura que quer mudar de vida, que já está consciente de tudo isso. Não, essas crenças não me pegam, não, eu não tenho essa crença. Essas frases te comandam, tá? Quando a mente detecta a possibilidade de fracasso ou de perder algo, mesmo que seja só uma hipótese, ela ativa o sistema de luta, fuga ou congelamento. A aversão ao risco não deixa você investir. Tenta um caminho novo, dizer sim para oportunidades e o ciclo da escassez se mantém. É por isso que às vezes você sente ansiedade só de pensar em uma mudança, ou se boicota quando algo começa a dar certo demais. Quem nunca, né, acabou reproduzindo essa frase, ouviu, né, alguém próximo reproduzir: tá tudo bom demais para ser verdade. E pessoas que ouviram isso dos pais, por exemplo, reproduzem o tempo todo. Olha só, é esse tipo de crença que faz com que a escassez se mantenha, tá bom? E o cérebro, viciado em segurança, o que ele faz? Cria estratégias para te manter no velho padrão, mesmo que ele traga sofrimento. Você já percebeu como quando surge uma chance de prosperar, muitas vezes você adia, esquece, inventa desculpas ou se envolve em conflitos desnecessários? Observa. Faça essa autoobservação. Essa é a mente sabotando o novo para te proteger do desconhecido. É só isso. A autossabotagem é um dos maiores bloqueadores da abundância. Não tenham dúvidas disso. Quando o cérebro está preso na escassez, a criatividade, a visão de futuro se restringe e muito. É difícil imaginar novos caminhos, sonhar alto ou enxergar oportunidades, possibilidades que estão literalmente ali na sua frente. É o famoso não enxerga um palmo à frente do nariz. E como esses sabotadores limitam sua vida? Bom, eu vou trazer aqui bastante clareza, vou jogar a luz para essa história. Prestem bastante atenção. Pegue o caderno de terapia e já faça as anotações necessárias aí para sua mudança, tá? Você faz escolhas baseadas no medo, não na possibilidade. Repete padrões familiares de limitação, mesmo quando já poderia ter ido muito além. Sente ansiedade e preocupação crônica porque sua mente nunca descansa de verdade. Começa a observar, tá?
existe uma dificuldade em celebrar pequenas conquistas, pois sempre acredita que não é suficiente. Perde tempo, energia e saúde tentando controlar tudo ao redor, mas não controla o padrão interno de escassez. Olha só que interessante. O primeiro passo para superar essa autossabotagem, esses sabotadores todos que eu trouxe aqui, é a consciência. Quando você nomeia seus medos, identifica crenças antigas e percebe seus padrões de autossabotagem, você começa a reativar o córtex pré-frontal, tá? Que é a parte aqui da frente da sua cabeça, aqui do cérebro, que é a área ligada à autorreflexão, planejamento e criatividade. Bom, a neuropsicologia deixa bem claro que só conseguimos mudar o que reconhecemos e, por isso, você precisa fazer um inventário honesto. Caderno de terapia em mãos, anotem as respostas das perguntas que vou te fazer agora. Quais são os medos que mais te travam? Próxima pergunta. Que frases antigas você repete quando pensa em dinheiro, amor, sucesso ou felicidade? Anota a resposta. Essa autoanálise vai virar o jogo, vai mudar o jogo, tá? Última pergunta. Quando foi a última vez que você se sabotou diante de uma chance real de mudar? Reconhecer é iluminar. Vamos agora começar a trocar os fios dessa programação cerebral que tem aí, ok? Vou trazer um exercício prático para reprogramar o seu cérebro e dar fim, enfim, trazendo aí os primeiros passos para sair do ciclo de escassez e começar a criar uma realidade de abundância e possibilidades, porque é tudo sobre nós, tá tudo aqui dentro, tá? Então vamos lá, chegou o momento de virar o jogo. Não basta entender como funciona a escassez, é preciso agir para reprogramar o cérebro, criando conscientemente novos padrões de abundância. Bom, a neuropsicologia nos mostra que o cérebro adora repetição e que pequenas mudanças consistentes têm um poder, mas um poder transformador que hábitos e crenças mais antigas não se repitam mais, tá? Então, eu vou apresentar exercícios práticos para você iniciar esse processo ainda hoje, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo inventário das crenças de escassez. Reserve alguns minutos em silêncio, com papel e caneta. Escreva tudo o que vier à mente quando você pensa em dinheiro, amor, merecimento ou realização, tá? Vou trazer um exemplo. Dinheiro é difícil de ganhar. As oportunidades nunca chegam. Eu não nasci para ter sorte. Ou, eu não tenho sorte para fazer tal coisa, tá? Identifique de onde vêm essas frases. São suas ou você ouviu de alguém? Só de trazer para a consciência, você já começa a desarmar esses comandos automáticos. Porque você começa a trazer, não, peraí, isso aí não é meu. Por que eu estou repetindo isso? Ok? Segundo exercício. Substituição de crenças por afirmações de abundância, tá? Pegue cada crença limitante identificada e escreva.
uma afirmação positiva e possível. Exemplo, tá? Vou trazer a crença. Eu sempre perco dinheiro. A afirmação. Eu aprendo a cuidar melhor dos meus recursos e atraio novas oportunidades. Repita essas afirmações todos os dias, especialmente ao acordar e antes de dormir. A ciência mostra que a repetição consciente cria novas conexões neurais. Terceiro exercício, diário da gratidão consciente. É meu preferido. Quem já acompanha o canal sabe. O cérebro em escassez está sempre focado na falta, certo? Vamos quebrar o padrão treinando o olhar para o que já existe, tá? Então, toda noite escreva 3 motivos por ser grato, tá? 3 motivos de gratidão. Desde coisas super simples, como agradecer o banho quente, um travesseiro, a pessoa querida ao lado, enfim. Até, eu adoro, os aprendizados do dia ou um pequeno presente inesperado. Qualquer coisa, você vai ser grato por aquilo, tá? Ao agradecer, você busca sentir uma emoção, sabe? Visualiza o momento, traz a sensação para o corpo. Essa gratidão ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e à motivação e vai enfraquecendo os circuitos do medo. Super interessante, né? Isso aqui é neurociência, tá? E tem evidência científica esse tipo de atividade. Bom, o quarto exercício é o desafio semanal da abundância em pequenas ações, tá? Então, durante a semana, comece a se desafiar a agir como uma pessoa abundante, mesmo que ainda pareça difícil, tá? Doe um objeto que você não usa mais, convide alguém para um café, sem esperar nada em troca, tá? Por favor. Compartilhe uma ideia, um elogio ou uma ajuda sem medo de gastar energia. Cada pequena ação mostra ao cérebro que existe mais para dar, criar e receber do que ele imagina. Bom, exercício 5 é o da visualização criativa de abundância, tá? Você vai fechar os olhos e por alguns minutos você vai imaginar como seria a sua vida se a escassez não existisse. Como que você acordaria? Coloque a resposta aí no caderno de terapia, vai valer ouro essa resposta, tá? Segunda pergunta, tá? Responde aí, com quem conversaria? Responde aí. Terceira e última pergunta. Que sensações teria ao receber um dinheiro inesperado? Ao se sentir amada, amado, ao perceber oportunidades ao redor? E aí? Me conta. Se quiser, escreve aqui nos comentários. Vai ser uma honra receber seu comentário aqui. Visualize-se agindo, sentindo e criando uma vida abundante, mesmo que tudo comece na imaginação. O cérebro, ele não sabe diferenciar a realidade de pensamento vívido. Vou repetir. O cérebro não distingue realidade de pensamento vívido. Essa prática prepara o terreno mental para novas conquistas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, esses exercícios, eles devem ser praticados diariamente, semanalmente, tem que ter repetição, tá? De preferência, sempre no mesmo horário. O cérebro começa a esperar e se preparar para esse novo padrão. Vou trazer agora uma dica importante. Não espere perfeição. O velho padrão vai tentar te puxar de volta. É normal. Isso chama-se resistência. Temos o vídeo aqui da resistência, falando sobre resistência aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no final do vídeo.
esquecer, você vai começar a achar estranho. É porque a transformação está acontecendo, só que ela precisa de constância, ok? Essa transformação vem com a constância. Com o tempo, as crenças de escassez vão perdendo a força e as ações de abundância começam a se tornar automáticas, tá certo? Agora vamos aprofundar a criação da realidade, unindo a psicologia, a neuropsicologia, a ciência, com a intenção consciente para manifestar de verdade essa vida próspera em todas as áreas, que é tudo que você quer. Eu tenho certeza que você ainda não tinha tido essa explicação. Certeza. Tem muitos teóricos que trazem tudo isso aqui que eu estou falando, mas não nessa ótica do possível de verdade, tá? Fica aqui comigo, que agora nós vamos aprofundar um pouco mais essa história aqui. Bom, já iniciamos a reprogramação do seu cérebro, certo? Para sair desse ciclo de escassez. Então agora é hora de compreender de maneira bem prática e profunda como se dá a criação consciente da realidade. Que não se trata de pensar positivo, tá? Pensa positivo. Não é bem isso, tá? Ou acreditar que tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo. Não, sempre dá tudo certo. Não é bem por aí também, tá? A ideia não é essa, mas nós vamos usar o poder da neuropsicologia aliada à intenção e à ação alinhada para manifestar uma vida realmente abundante, a vida que você merece, ok? Então vamos lá. Como que nós construímos a nossa realidade? As pesquisas realizadas na área da neuropsicologia mostraram que o cérebro não é um simples receptor do que acontece lá fora, certo? Ele é, antes de tudo, um gerador de realidades. Ele interpreta, filtra, reage e até seleciona informações de acordo com os padrões que você mais repete, ok? O fenômeno chamado de atenção seletiva, guardem bem esse nome, tá? Atenção seletiva. Explica por que as pessoas treinadas para escassez só veem falta, problemas e obstáculos, enquanto aquelas que praticam o olhar para a abundância notam soluções, ideias, oportunidades e começam a construir novos caminhos até nos desafios, traz aqui uma ideia diferente, tá? É como se o cérebro fosse um Google interno. Aquilo que você mais busca, ele te mostra mais. Não tem aquela história do TikTok, TikTok, eu não sei, eu nunca usei TikTok, mas TikTok, no YouTube, né? Quanto mais eu coloco lá, como consertar uma máquina de lavar roupas, né? Coloco lá para saber como é que funciona esse conserto. Quando eu volto para o YouTube, eu só encontro isso, ele vai me indicando vídeos. É assim que o seu cérebro vai trabalhar. Pensou na escassez? Adivinha, ele vai te trazendo escassez, como esse Google, tá? É um Google interno que tem aí. Então, quando você começa a repetir exercícios de gratidão, visualizações, afirmações e pequenas ações abundantes, literalmente começa o quê? Você começa a ensinar o seu cérebro a procurar e criar possibilidades que antes não existiam para você. Olha só, vou trazer um exemplo real aqui, tá? Pessoas que passaram anos repetindo "nunca sobra dinheiro", geralmente deixam de enxergar pequenas oportunidades de ganho.
economia ou investimentos que passam ao lado delas todos os dias. Não percebe, gente? E ainda vem uma reclamação, tá? Por trás disso, deixando aquilo que é uma oportunidade se tornando algo muito negativo, muito ruim. Observa, faz uma autoobservação. Será que isso andou acontecendo por aí? Ou acontece nesse momento? Quando passam a praticar, tá, um novo padrão, como anotar gastos, estudar finanças ou se imaginar recebendo recursos inesperados, o que o cérebro faz? Ele começa a identificar quase que automaticamente chances reais de prosperidade, pessoas que podem ajudar e ideias inovadoras, tá? O mesmo vale para os relacionamentos, para a autoestima, para a saúde, projetos profissionais, tá? Atenção no que eu vou dizer agora. A criação da realidade é um reflexo do filtro mental que você alimenta, tá? Você é que alimenta. Vamos falar um pouco de intenção mais ação, que na minha opinião é o grande segredo do cérebro e do universo. Tá tudo ligado, né? Vamos lá, criar uma nova realidade só depende da soma de intenção clara e ação coerente. Vocês já devem ter ouvido falar, quem tá aqui comigo até agora deve ter uma ideia de tudo isso aqui que eu tô falando já. Então, vocês já ouviram falar do Joe Dispenza, né? Que é um super nome no mundo ligado à neurociência, à epigenética, e ele fala exatamente isso aqui, tá? Aprendi muita coisa com ele, com as meditações dele, ok? Então, o que o Joe Dispenza diz? A intenção é o que você deseja, mais a ação, que é como você vai em direção a isso. Vou dar um exemplo clássico aqui de uma pessoa que eu atendi agora há pouco, tá? A pessoa disse o seguinte: eu até ia tentar resolver, mas não vai dar certo. Ok, você tem o desejo de resolver determinada coisa, então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho esse desejo, eu vou o quê? Agir. É isso. Simples assim. Ou refletir. Tá, tudo bem, eu vou comer esse brigadeiro aqui. Só que você tem um desejo de ter um shape bacana, tá malhada, não sei, um desejo X em relação ao corpo. E aí você vai se perguntar, essa ação que eu vou fazer aqui agora de comer um brigadeiro, que um brigadeiro, gente, não vai sabotar ninguém também, né? Mas se você comer um brigadeiro todos os dias, por exemplo, ou pegar uma bandeja de brigadeiro e comer toda, tem muita gente que faz isso. Essa ação, ela tá ali ligada com o que você deseja. Eu gosto muito desse tipo de reflexão. Se eu não me engano, eu já fiz essa reflexão em algum outro vídeo anterior, tá? Essa ação aqui, eu vou me perguntar, tá? Essa ação, ela está me levando para onde? Essa ação vai de encontro ao que eu desejo, ao que eu quero criar? É isso. É tão, né? Eu entendo, porque eu já passei por isso, por esse pensamento. Ai, que difícil desenvolver a criação da realidade. Ai, será que isso é verdade? Mas, gente, para pensar. É isso. É o agir, tá? Então, quando você pensa em unir ciência e a manifestação, que foi o que eu fiz para começar a entender e manifestar o que eu queria, primeira coisa, eu tive que entender, trazer clareza, tá? Definindo exatamente qual era a área da minha vida que eu queria ter abundância, que eu queria ver a abundância acontecer, tá? Não basta ser rico, seja específico, tá? Pensar assim, eu quero ser rica, eu quero ser rico, eu não quero mais me preocupar com dinheiro. Vamos deixar
bem especificado, tá? Quero ganhar 100 mil por mês. Quero ter um relacionamento saudável. Quero me sentir confiante. O quero vale, tá? Tem muitas... Eu já ouvi muitos youtubers falando, palestrantes... tem muita literatura falando, o quero não é intenção, é intencional sim, tá? É aquilo que eu falei, é intenção ligada à ação, ok? Eu quero é uma intenção, né? Não é isso? Vamos sinalizar para o cérebro o que queremos? Então você vai praticar visualizações, escreva suas intenções, cole bilhetes pela casa. Se não quer que as pessoas da casa fiquem sabendo, coloca no livro que você gosta de ler, tá? Repita as afirmações em voz alta. Não quero que as pessoas ouçam. Gente, grava. Olha, isso eu faço diariamente até hoje, tá? Grave a voz de vocês, as afirmações, tá? Aqui tem vários exemplos de afirmações, mas a ideia é que vocês se inspirem nas afirmações que eu trago aqui no canal e construa de vocês aí no caderno de terapia e grava a sua voz falando essa afirmação e depois você vai ouvir. Coloca o fone de ouvido e ouça. É maravilhoso, funciona muito, tá? Porque o cérebro precisa de repetição para entender que aquilo é importante. Senão os pensamentos ruins ou os pensamentos das crenças vão atrapalhar esse seu processo de criação, ok? Toda intenção exige um passo prático, tá? Então nós vamos agir de acordo. Mesmo que seja pequeno, começa, tá? Envie um currículo se você estiver sem emprego. Vai enviando, mesmo que seja coisas assim, imagina, eu nunca vou entrar numa empresa dessas. Envie o currículo, gente. Faça cursos, converse com alguém, network, por favor. É tão incrível, é tão fundamental isso. Se permita um novo hábito, tá? Mesmo que pareça ser impossível. Quem tem dificuldade de acordar cedo, acordar às 6 horas da manhã, toma um cafezinho, já sai fazendo uma caminhada, isso já é um hábito novo, tá? Maravilhoso, por sinal. A maioria das pessoas que eu atendo, começa assim e funciona super bem. O movimento ativo, esse movimento todo, tá? Ativa o cérebro e ativa os circuitos cerebrais da motivação e faz o universo enxergar sua disponibilidade para o novo. Não tenha dúvidas, o universo está a seu favor, sempre para sempre, tá? E aí você vai começar a trabalhar a autoobservação e observar as coincidências, que chama-se sincronicidades, tá? Quando você entrar nesse fluxo, coisas improváveis, assim, impossíveis até pouco tempo atrás, vão começar a acontecer. Encontros, ideias, convites, soluções do nada, né? A gente tá tomando banho, de repente, aquela solução aparece, tá? E anotem essas coincidências, entre muitas aspas, tá? Porque elas são a prova viva de que a realidade está mudando, ok? E o cérebro antigo, vai tentar te puxar para trás. Lembra da resistência, da história da resistência? Isso é besteira. Não vai dar certo. Não tente se afastar desse pensamento, tá? Agradece. É só uma proteção. O cérebro, a resistência tem esse papel, tá? De tentar te proteger. E você vai seguir praticando. Deixe sua voz para lá. Não é uma voz interessante, tá? E aí, a cada vitória, a cada ação alinhada, a cada pensamento novo, o que vai acontecer dentro do seu cérebro? Será que você já sabe? Começa a assistir os vídeos aqui do canal que você vai começar a ficar treinada nessa história aqui, treinado. Você vai começar a acontecer a neuroplasticidade, tá? E reforçando aí as trilhas da abundância, as conexões neurais da abundância, tá?
E o que era esforço se torna automático. Você passa a pensar, sentir e agir como uma pessoa próspera. E isso atrai pessoas, oportunidades e situações do mesmo padrão. Importante, antes que eu esqueça, criar a própria realidade não é sobre controlar tudo, tá? Próximo vídeo vou falar de círculo interno. Vou até anotar aqui. Eu acho que vai ser muito, muito legal falar sobre isso, tá? Controlar tudo, querer controlar tudo, ou achar que nunca deve errar, não existe, tá? O que estamos falando aqui é sobre ampliar suas possibilidades, responder de uma forma diferente aos desafios, tá? E se permitir receber, experimentar e aprender. Muito bom, né? Vamos praticar agora uma meditação guiada, bem especial para despertar essa abundância dentro de você e vai te ajudar também a alinhar corpo, mente e emoção. Vai ancorar, tá? Um novo padrão cerebral. Prepare-se para experimentar na prática o que é viver na lógica da abundância. Agora que você já compreendeu os mecanismos cerebrais, fez exercícios práticos e entendeu como unir intenção e ação para criar sua realidade, é hora de ancorar essa transformação. Essa meditação guiada foi criada para reforçar novos circuitos de abundância, soltar velhos padrões e instalar afirmações que consolidam a superação da escassez. Vamos lá? Encontre um lugar tranquilo. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, soltando todo o ar e todo o peso e preocupações. Sinta o contato do seu corpo com o local onde está. Com cada respiração, imagine que está trazendo para dentro de você uma energia dourada e leve. A cada respiração, expira, solte qualquer resquício de medo, ansiedade ou sensação de falta. Imagine que você caminha em direção a um jardim amplo, bonito, cheio de cores, flores, árvores. No centro desse jardim há uma fonte cristalina. A água jorra continuamente, abundante, sem cessar, simbolizando os recursos infinitos disponíveis para quem está aberto a receber. Sente-se próximo a essa fonte. Sinta a paz, a alegria, a tranquilidade desse lugar. Agora, visualize suas necessidades sendo supridas, dinheiro chegando, amor circulando, muito, muito amor, oportunidades florescendo, saúde expandindo,
amizades verdadeiras crescendo ao seu redor. Veja-se sorrindo, bem relaxada, relaxado, confiante, agradecendo pela abundância que já está presente em sua vida. Nessa meditação, vamos repetir afirmações para instalar o padrão da abundância. Você pode repetir mentalmente ou em voz alta as afirmações que eu vou trazer agora. Sinta cada frase entrando fundo como uma nova trilha no seu cérebro. Eu mereço abundância em todas as áreas da minha vida. Meu cérebro aprende todos os dias a enxergar e criar oportunidades. O universo é generoso comigo, porque estou aberta a receber. Eu agradeço por tudo que já tenho e por tudo que está chegando. Eu deixo para trás os velhos padrões de escassez e aceito a prosperidade agora. Minhas ações atraem novas possibilidades e riqueza. Eu compartilho minha abundância e recebo ainda mais em troca. Cada respiração me conecta com o fluxo infinito da vida. Repita essas afirmações várias vezes, sentindo o corpo relaxar, a mente se expandir, o coração se encher de esperança e de confiança. Leve a mão ao peito, respire fundo e diga para si: eu sou capaz de criar a minha realidade. A abundância já está aqui. Eu aceito, agradeço e manifesto esse novo ciclo. Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, protegendo, nutrindo, inspirando. Quando sentir que é o momento, movimente delicadamente as mãos, os pés, pescoço. Abra os olhos devagar, sorria e perceba como a energia ao redor já está diferente. Sempre que se perceber voltando ao velho padrão da escassez, pare por um momento e faça uma respiração bem profunda. Lembre-se do jardim, da fonte, das afirmações. Repita: eu posso escolher a abundância agora. Pratique essa meditação diariamente ou sempre que desejar reforçar o novo padrão mental, tá? Quanto mais você repetir, mais fácil se torna viver, agir e criar na lógica da abundância. A superação da escassez é um processo diário. Vou deixar isso muito claro, reforço aqui.
feito de pequenas escolhas, novos olhares e ações alinhadas. Seja paciente consigo mesmo e comemore cada conquista, por menor que pareça. Você não está mais preso ou presa a ciclo de falta. A partir de agora, o seu cérebro está treinado e inspirado. É agora seu maior aliado na criação da realidade que você merece. Deixe nos comentários qual a frase ou imagem mais te tocou nessa meditação. Compartilhe com quem precisa desse novo ciclo e lembre-se, abundância é treino, é ciência, é escolha. Até o próximo vídeo.